Bom dia, abençoado com todas as sortes de bênção em Cristo Jesus. Que Deus continue abençoando cada um de vocês. Hoje, dia 12/10/2023, já estamos perto do ano acabar, né? Me perdoe, meus irmãos. Estamos aqui mais um dia, mais uma mensagem. E eu vou fazer aqui uma pequena oração. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, Criador do céu e da terra. Pai querido e eterno. Deus Santo de Israel. Pai, nós cremos, Senhor, que o Senhor mora dentro de nós e que o Teu Espírito Santo, Pai, venha nos guiar. Pai, me usa porque eu vou usar a Tua palavra. Fala, Pai, aquilo não que eu acho, que eu penso, mas aquilo que o Senhor quer, que a Tua igreja venha a escutar, venha a entender e venha a praticar. Pai querido e eterno, meu Deus, é no nome de Jesus que nós te agradecemos e no teu próprio nome, no Deus bendito, Criador do céu e da terra. É esse a quem nós servimos, é a esse a quem nós temos acesso direto ao Pai, porque Ele está dentro de nós. Pai querido e eterno, eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Irmãos, nós estamos falando sobre o que é igreja para você. O que é igreja para você? Igreja para você é um prédio de tijolo e pedra, cimento e concreto, ou igreja são vidas pelas quais Jesus morreu. Irmão, eu creio que igreja são as vidas que Jesus morreu por elas. E que quando a gente vai naquele local, lá não é igreja, lá é um local de reunião aonde nós deveria escutar e aprender a andar nos caminhos do Senhor. Segundo a Bíblia, certo? Segundo a Bíblia. Mas, segundo a religião, igreja é lá onde se reúne e lá não ensinam a verdade. Lá só ensina mentira. Quando os evangélicos encontram com uma pessoa, eles dizem que Deus, que Jesus é maravilhoso e que tem um plano na vida daquela pessoa. E que Jesus ama aquela pessoa. Então a pessoa, eles dizem que a pessoa não tem Jesus e que Jesus está voltando e que se Jesus voltar e você não ir naquela igreja e não aceitar Jesus, você vai para o inferno. Ó, irmão, para o inferno todo ser humano vai. Quase todos, né? Nem todos vão. Porque a palavra inferno, do original grego, o nome é Hades ou Seol, que é para onde os crentes dizem que chama Hades, os crentes chamam que as pessoas que morrem vai para o inferno, fica no Hades, que morre sem Jesus, esperando o julgamento. E que as pessoas que morrem com Deus vai para o seio de Abraão esperando o julgamento. É tudo falácia e mentira. Por quê? Porque o julgamento escatológico, segundo a Bíblia, ela se deu no ano 70. E o julgamento de Deus nunca foi para a igreja de Deus, foi para o povo de Israel, que matava os profetas de Abel até Zacarias. E se você for para o texto de Mateus, no capítulo 16, do 24 ao 28, está lá relatando que era naquela geração.
Se você ler Mateus todo em 23, né, 23 e 24, 24, você vai ver que Jesus está narrando os acontecimentos que ia acontecer antes da vinda dele, do julgamento dele, da descida dele nas nuvens, certo? E você lê o texto todinho, você vai relatar que aí quando ele chega no 34, ele diz, olha, eu te digo em verdade, que não passará essa geração. Irmão, a palavra está no presente do passado. Ele estava falando com aquela geração. Ele está presente, ele não tinha morrido, ele está presente. Os discípulos estão presentes. Lá em Mateus 16, ele vai dizer que ele reúne os 12 discípulos e vai dizer que algum dos que estavam ali não ia provar a morte até que visse ele descendo sobre as nuvens. Ele disse que as tribos e as nações se lamentariam. Então, ele está relatando, a história se conta das tribos, está se falando das tribos do povo daquela época, não é da época de hoje. Até porque se ele viesse num tempo em futuro incerto, então Paulo era um mentiroso, porque Paulo disse que a igreja não tem nenhuma condenação, e como é que nós vamos passar pelo juízo de Deus? Tá certo, meu amigo? Então, não encaixa o que a religião prega, o que encaixa é o que o apóstolo Paulo prega, como o apóstolo Paulo prega. Por quê? Porque nós erramos, nós pecamos, certo? E quando a gente erra e a gente peca, aí vem uma disciplina de papai, está lá em Hebreu, no capítulo 12, do versículo 6 em diante. Quando a gente não devemos errar, a gente somos santos. Em nenhum momento a Bíblia manda para nós santos ser imundo. Muito pelo contrário, tem um versículo que diz, olha, quem é santo, santifique-se mais ainda. Qual é a determinação? É para cada dia ser mais santo. Agora, também, depois desse versículo, está dizendo, aquele que é sujo, suje-se mais ainda. Então, quer dizer, o que é imundo, o que não é de Cristo, cada dia ele se suja mais. Por quê, irmão? Porque ele não quer saber de Deus, ele não quer ter entendimento de Deus, ele não quer estudar a palavra de Deus, porque na mente dele, ele acha que ele vai para o céu pelo fato de ele não ter estudado a Bíblia, de ele não ter conhecimento. Então Deus vai ter ele por inocente. Não vai, irmão. Não vai. Não vai, não vai, não vai, não vai, não vai, não vai. Deus disse que não tem o culpado por inocente. Ele não tem. Ó, irmão, uma pessoa que tem esclarecimento e sabe o que é bem e o que é mal. Sabe quem é que Deus tem por inocente, irmão? É uma criancinha de 2, 3 anos. 4 anos, que não tem inocência ainda. Não sabe ainda discernir o que é bem e o que é mal. Irmão, tem criança aí de 9, 10, 11 anos que já matou gente, que vive assaltando, traficando. Irmão, é até chefe de quadrilha. Com 11 anos de idade. Para você ver, Deus tem uma pessoa dessa como inocente? Tem não, irmão. Ela sabe o que é bom e o que é mal. Um dia desse eu vi aqui no meu celular um jovem, parece que a banda sei se era do Ceará. A polícia pegou ele, tinha 11 anos de idade, ele com revólver. Aí o povo acuou ele, aí a polícia chegou, ele se entregou, jogou a arma no chão e se entregou. E o povo interrogando ele dizia, você ia meter bala na polícia? Ele disse, eu não sou doido para morrer. E o povo? Ele disse, agora se o povo viesse para cima de mim, eu metia ali bala, eu vou deixar eles me matar, é? Olha aí. Uma
criança dessa sabe o que é o bem, o que é o mal. Ele disse que o pai dele tinha morrido, a mãe dele tinha morrido, morava com a avó e vivia roubando, e o cara perguntou se ele ia deixar aquilo. Ele disse não, que já estava naquela vida, não tinha nada a perder não, a vida dele era aquela mesma. Tá certo, meus irmãos? Esse vídeo aí circulou muito, aí um moreninho. Então, meu irmão, Deus não tem o culpado por inocente. Essa história, irmão, isso é a história da carochinha. A pessoa vive no erro, vive pecando, aí ela diz, não, eu sou de Jesus, Jesus sabe que eu sou assim, ele me perdoa. E a pessoa não, irmão, a pessoa é pecador, vive na prática do pecado, não deixa o pecado por várias coisas, muitas vezes é por causa de dinheiro, muitas vezes é porque não consegue deixar mesmo, é como uma pessoa que é viciada na droga, entendeu? Não tem força, não quer saber, aí quer dizer, ela não pega uma Bíblia, ela não lê uma Bíblia, ela não dá crédito à palavra de Deus, então a pessoa não tem força, irmão. É como um drogado que vive na rua, você diz, irmão, você quer sair dessa vida? Ele diz, quero, irmão. Às vezes a pessoa tem vontade de querer sair, mas às vezes não aparece oportunidade, e quando aparece também, ela não quer fazer nada para sair daquela vida. Não se esforça para fazer nada para sair daquela vida. Então existe várias consequências para você se manter dentro do pecado, praticando as mesmas coisas, e você vai dizendo da boca para fora, eu sou de Jesus, eu sou de Deus. Irmão, Jesus uma certa vez perguntaram para ele, Senhor, Senhor, quem entrará no reino de Deus? Ele disse que nem todo aquele que diz Senhor, Senhor, entrará no reino de Deus. E teve uns que até disseram, mas Senhor, em teu nome eu profetizei, em teu nome eu fiz milagre, em teu nome eu curei, expulsei demônios, fiz maravilhas. Jesus disse, afastai de mim, vós malditos, que praticais a iniquidade. Vós que vive na prática do pecado. Tá vendo, meu irmão? Irmão, você não vai para o céu porque você quer não, ou você diz que é de Deus não. O critério não está em você não, em você dizer não. O critério está em Deus escolher você. Tá certo, meu amado? O critério está em Deus escolher você. Está lá em Romano, capítulo 9, do versículo 6 em diante, aí você pode ler que você vai lendo que você vai ver, para que se cumprisse o propósito de Deus, não é o seu não, é o de Deus. Agora, o propósito de Deus, para você ser filho de Deus, você tem que se encaixar no propósito de Deus. Não é Deus se encaixar no seu propósito não, viu? Porque Deus não vai se encaixar com essa vida miserável, imunda, nojenta que você vive, não. É certo, meus amados irmãos? A palavra às vezes é dura, mas tem que falar a verdade, tem que dizer a verdade, pregar a verdade. Porque o povo gosta de ouvir mentira. O povo diz que é de Jesus, ele diz, está aqui em Marcos 7, versículo 6 ao 9, está dizendo, esse povo honra-me com lábio e com a sua boca, mas o coração está longe de mim. Por quê? Porque eles são instruídos em preceito de homem. As pessoas vivem pecando, e aquele também que é pecador dá conselho a ela, minha irmã, nós somos de Deus, você é de Deus, Deus te ama. Vai nessa. Vai nessa que quando você morrer vai ter uma surpresa muito grande. Vá nessa. Eu aconselho que você não vá não, eu aconselho que você estude a Bíblia, leia a Bíblia, tente praticar a Bíblia, né? Jesus não vai limpar você de uma vez, ele vai limpando, conforme você vai lendo, vai conhecendo, a palavra vai te limpando, a palavra vai te
purificando, vai tirando um erro aqui, vai tirando outro ali. Quando dá fé, a irmã está bem aprumadinha, a irmã anda toda torta, o irmão anda todo torto, quando dá fé está bem ninheirinho. Tá certo, meus irmãos? Essa é a verdade, viu? Então, irmão, nós estamos aqui estudando a palavra de Deus. O que é igreja para você? Então, nós paramos aqui em Éfeso, ia ler Éfeso, capítulo 2, do versículo. Eu tinha dito do versículo 13 em diante, mas eu vou ler aqui do 11. Diz aqui, o 11, versículo 11, Efésios 2, 11, diz aqui, olha. Nunca se esqueça de que antigamente vocês eram gentios e de que eram chamados de incircunciso, pelo que se chama circuncisão, feita no corpo por mãos humanas. Olha, irmão, o que é incircunciso? Incircunciso era a pessoa, na época de Jesus, eram as pessoas que não passavam pela circuncisão. O que é a circuncisão? Incircunciso era a pessoa que não passava por essa circuncisão. E a lei de Moisés, para ser povo de Deus e para ser de Israel, ele tinha que passar pela circuncisão. E o que era a circuncisão? A pessoa, quando decidia ser de Israel, seguir o povo de Deus, seguir a Deus, seja ele criança, no judeu, no costume judaico, no povo de Israel, se apresentava a criança no templo com 8 dias e se esfolava o pênis e o sacerdote cortava o prepúcio, uma pelezinha do pênis, certo? Então, nas pessoas adultas que não seguia o povo de Deus, se quisesse ser de Israel, mesmo não tendo nascido em Israel, se quisesse ser do povo de Deus, tinha que passar por essa circuncisão. Então, a pessoa ia no templo, ia o sacerdote, chegava lá, dizia, eu quero ser, né? Eu quero ser de Deus, eu quero ser povo de Israel. Então, o sacerdote pegava o pênis do cabo e fazia uma tal cirurgia, que era cortar o prepúcio, o pênis, até o sangue sair. Tá certo, meus irmãos? Isso é a circuncisão. Incircunciso é o povo que não passava pela circuncisão. Por quê? Porque eles não acreditavam em Deus, na ressurreição de Cristo. Eles não acreditavam. Então, eles eram chamados de gentil. Não tinha parte com o povo de Deus. Então, isso aqui foi feito, né, era feito através dos homens. Nunca se esqueça de que antigamente vocês eram gentil e de que era chamado de incircunciso, pelo que se chama incircuncisão, feita no corpo por mãos humanas. Olha, era feito no corpo por mãos humanas. O sacerdote era quem fazia. Tá certo, meus irmãos? Então, tá aqui, olha. Lembre-se de que naqueles dias vocês estavam vivendo completamente afastados de Cristo e eram inimigos da comunidade de Israel e não tinha parte na aliança que eram baseada nas promessas de Deus. Vocês estavam sem Deus e sem esperança no mundo. Olha, irmão. Tá vendo? Que eles, naquela época, eles estavam afastados de quem? De Jesus. Por quê? Porque era um local, era uma época presente que quem se manifestava ali, quem estava ministrando ali, era Jesus. Jesus de Nazaré, ele veio para o povo judeu. Então tem que ler a Bíblia, irmão, e entender. Aqui era no templo, Jesus era quem habitava. Eles estavam afastados de Jesus e também de Deus, né, irmão? Porque o Jesus era o próprio Deus. Apenas aquele corpo de carne era o Espírito de Deus, numa manifestação de Filho para aquele povo de Israel. É que nem Deus hoje em nós, o Espírito de Deus,
Aquele mesmo Espírito está lá em Romanos, capítulo 8, do 9, do 8, capítulo 8, Romano 8, do 9 em diante. Do 8 em diante ali, do 7 já vai falando que a carne não se milita, não se sujeita à lei de Deus, lê do 7 em diante. Aí do 9, 10 e 11 aí vai dizer que aquele Espírito que estava em Jesus é o mesmo Espírito que habita em nós. Então, Deus hoje é quem habita em nós. Então, o Espírito de Deus está dentro de nós em manifestação de filho, irmão. Nós somos filhos de Deus. Tá certo, meu irmão? Aquele contexto de que o povo de Deus naquela época era chamado de ovelha, acabou-se, irmão, porque ovelha era aquele povo. Nós hoje somos filhos de Deus, somos irmãos de Jesus. Noiva, irmão, nós não somos noiva de Cristo. Noiva de Cristo era aquele povo daquela época. Aquele povo que esperava Jesus, os judeus que esperavam Jesus, eles eram noiva. Jesus era o noivo. E quando é que se deu o casamento, irmão? O casamento se deu na cruz do Calvário. A aliança saiu da mão direita e veio para a esquerda. Então, Jesus casou com aquele povo. Aquele povo era povo de Israel. Era considerado como o povo de Deus. Quem é o povo de Deus hoje, irmão? Somos nós. Nós, a igreja, no conceito judaico, igreja se formou na cruz de Jesus, se deu o casamento. Ali se passou a igreja, mas estava se cruzando dois pactos. A velha aliança ainda e a nova que Jesus ia revelar a Paulo. Tá certo, irmão? Então, se pregava a circuncisão e se pregava a incircuncisão. A circuncisão era a lei de Moisés. A incircuncisão era a graça pregada por Paulo. E a circuncisão pelos 12 apóstolos que Jesus escolheu e mandou eles ir pregar. Para os irmãos entender bem. Tá certo, meus irmãos? Então, aqui, irmão, os gentios estavam afastados. Como os judeus rejeitaram Jesus, que era o povo escolhido de Deus, rejeitou ele, a maioria rejeitou ele, alguns aceitaram, mas a maioria, é tanto que ele fala, ele veio para os dele, mas os dele rejeitaram. Então, os dele rejeitaram, aí o gentil que não tinha parte, que não acreditava e que não esperava, acreditou, então foi enxertado na videira, que Jesus é tido como a videira verdadeira. Então, nós fomos enxertados, fomos adotados. Jesus nos adotou, nós como filho. Tá certo, meu irmão? Então, Jesus nos adotou como filho. Então, quem ele adotou como filho? Foi eu? Não, foi aquele povo daquela época. Eu já sou nascido daquela geração. De lá para cá veio geração e foi geração e foi geração. As tribos se misturaram, se desmantelaram. Você não sabe de qual tribo é e eu não sei de qual tribo eu sou. Eu só sei de uma coisa. Eu posso até dizer que sou da tribo, mas eu sou da tribo celestial. Eu sou de Jesus. Quer dizer, eu sou de Jesus, não, eu sou de Deus. Porque Jesus foi uma manifestação do Espírito de Deus naquele povo de Israel. Eu sou irmão de Jesus, filho de Deus. Essa é a realidade que nós temos que pregar hoje. Agora, isso não se entra muito bem na nossa mente. Por quê? Porque as pessoas estão presas ainda em Jesus de Nazaré. Ó, irmão, se você estiver preso ainda em Jesus de Nazaré, então precisaria Jesus de Nazaré voltar e morrer de novo, porque se você está preso da cruz para trás, então ele teria que vir fazer o sacrifício e você está adorando errado. Quando você deveria estar adorando o próprio Deus, você está preso ainda em Jesus de Nazaré. Você está em adultério espiritual. É meio difícil de se compreender. Quem não tem mente esclarecida não vai receber essas coisas, né? Mas a pessoa está casado com um e vivendo, está casado com esposa e vivendo com noivo.
Entendeu, irmão? Na realidade, nós hoje somos filhos de Deus. Quem é Deus? É o Pai. Olha, olha como nós... Se você for para o português bem direitinho, se Deus é meu pai, então eu sou filho de quem? Da noiva? Da esposa? Se Deus é meu pai, na realidade o casamento foi feito com quem? Com Jesus, que era o próprio Deus. Então, se eu sou filho de Deus, quem é meu pai? É Deus. Como é que eu adoro a Jesus? Que Jesus não existe mais. O que existe é o Espírito de Jesus que habitava nele, que é o próprio Deus. Ele disse, eu e o Pai somos um. Então, o mesmo Espírito, da mesma forma que o Espírito de Deus veio, se manifestou em Jesus como Filho, está lá em Hebreus 2,14, o Espírito de Deus está dentro de mim se manifestando como Filho. Da mesma forma que Jesus desceu à terra e veio aqui participar de carne e sangue, passar pelas mesmas coisas que eu e você aí que está ouvindo passa, nós também estamos num corpo de carne para fazer as mesmas coisas que Jesus fez. Irmão, então eu tenho que morrer na cruz do Calvário? Não. Mas você tem que morrer. Morreu o quê, irmão? A sua natureza carnal. Jesus pecou no corpo de carne? Não. Então eu e você estamos aqui nessa missão de o tempo que viver aqui na terra. Ó, Jesus viveu 33 anos, tá certo? Me mostra uma passagem de Jesus relatando de que Jesus era pecador. Apesar de Jesus ter se tornado o homem mais pecador da face da terra, sem cometer pecado. Por quê, irmão? Porque ele pegou o pecado de toda a humanidade e botou sobre as costas dele. Então ele se tornou o homem mais pecador, que já botou os pés aqui na terra, chama-se Jesus Cristo, mas sem pecar. Não vá dizer que eu disse que Jesus pecou, viu, irmão? Tá certo, meu irmão? Mas vamos para frente, né? Vamos estudar aqui a Bíblia. Então, está aqui se dizendo que antes as pessoas estavam sem Deus e sem esperança no mundo. E a circuncisão era feita por mãos de homem, né? Estava afastado, estava sem Deus no mundo, estava sem Deus e sem esperança no mundo. Agora, porém, o 13, olha. Agora, porém, vocês pertencem a Cristo Jesus, ainda que antigamente estivesse muito longe de Deus, agora foram trazidos para muito perto dele por causa daquilo que Jesus Cristo fez por vocês com o seu sangue. Ó, irmão, a salvação é por méritos próprios? É por você ir num local aceitar Jesus? Não. Aqui está falando que foi através do seu próprio sangue, daquele feito que ele derramou lá na cruz. E como é que pregam aí que para você ser salvo, você tem que ir num local e aceitar Jesus? Isso não é por mérito próprio da pessoa, não, irmão. Aquele ladrão da cruz, aonde foi que Jesus mandou aceitar ele, irmão?
Aonde foi que Jesus mandou ele descer da cruz e dar dízimo, irmão? Aonde foi que Jesus mandou ele descer da cruz e se batizar, irmão? Aonde foi que Jesus mandou ele fazer campanha, irmão? Aonde foi que Jesus mandou ele buscar ele no monte, irmão? Aonde foi que Jesus mandou ele descer e fazer, e comer pão e beber vinho e dizer que era o sangue de Jesus, irmão? Irmão, aquele irmão que foi um dos primeiros a sofrer, a experimentar, sofrer não, a experimentar a alegria da salvação foi aquele irmão. Ele creu, irmão. Ele ali respondeu para o outro ladrão: rapaz, nós estamos morrendo e merecemos morrer pelas práticas do que nós fizemos. Era um reconhecimento, irmão. Já o outro dizia: ó, se tu é o filho de Deus, salva você e depois salva nós. Olha, o outro não queria morrer, achava que o que ele fazia era... E não é aí, desse jeito, que as pessoas vivem na prática do pecado? Praticando pecado, vivendo no erro e achando que vai para o céu? Dizendo que é filho de Deus? Não, irmão. Filho de Deus tem que ser uma nova criatura. Tem que mudar de vida. Se não mudar, irmão, não é não. Ó, irmão, ninguém é de Jesus por dizer não. A gente é de Jesus porque Jesus escolheu um povo para ser santo, para ser puro, sem mácula, irrepreensível, sem ruga, sem defeito. Ó, irmão, mas você não erra, não? Nós erramos, irmão. Nós erramos, mas nós não vivemos na prática do erro. Nós erramos. Se disser que não erramos, estou mentindo. Nós erramos. Mas nós não vivemos na prática do erro. Não vivemos pecando todo dia, não. Não vem com essa conversinha, não. Se você não consegue se libertar desses pecados, desses erros que você vive, não vem achar que os outros é igual a você, não. Ninguém é igual a ninguém, não, irmão. Deus tem um propósito, Ele conhece o coração de cada um, mas também Ele conhece quem é mau e quem é ruim. Ó, irmão, quem é mau, quem não é dele, ó, irmão, já está condenado, não vai ser não, já está, já nasceu condenado. Ela vive pecando, mas ela vive falando no nome de Jesus, vive dizendo que é de Jesus. Os fariseus pregavam lá no templo de Jesus, pregavam, eles diziam que era filho de Deus. Jesus disse: vocês são filhos do diabo. Jesus dizia na cara dele, Jesus chamava eles raça de víbora. Jesus disse na cara dele: vocês vão morrer no próprio pecado de vocês. É o que Jesus está dizendo hoje a vocês aí que estão ouvindo essa mensagem. Permaneça no pecado para ver se você não vai morrer no seu próprio pecado. E se você não vai ter uma surpresa no dia que você bater as botas. Não se prepare, não. Então, irmão, aquele povo estava longe e agora, através do corpo de Jesus, eles se aproximaram. Jesus deu a salvação, mas ele deu, irmão, a quem ele escolheu. Aqui na terra, tem pessoas aqui na terra, nessa era de hoje, que não tem salvação, não tem, porque foi ele quem escolheu. Foi ele quem condenou. Se não, irmão, a palavra dele era mentirosa. Lê lá, João, capítulo 3, versículo 18. Lê lá para você ver, aqueles que não creem, é o que diz da boca para fora, é o que honra da boca para fora, é o que não ama Jesus, é o que não obedece a ele, é o que é injusto, vive na prática do pecado. Lê lá para você ver se vai condenar ou se ele já nasceu condenado. Porque Jesus, irmão, ele sabe quem é. Ele, quando escolheu os 12 discípulos, ele disse: olha, um de vós é o diabo. Ele estava falando sobre o judeu, ele sabia, ele sabe quem é. Os outros discípulos diziam: Senhor, quem é? Um dizia eu, outro dizia eu, outro dizia eu, outro dizia eu.
porque Jesus não tinha revelado a eles quem era. Mas Jesus deu o sinal de quem era e nem isso eles prestaram atenção. Quando Jesus está partindo o pão, Jesus disse, aquele que eu der o pedaço, esse é o que me trai. E Jesus, na partilha do pão, deu a primeira a Judas. E os discípulos nem sequer perceberam que era Judas. Porque está lá relatando que eles pensavam que Judas ia comprar o pão. Que Jesus disse, vai logo e faz o que tu tem para fazer. Era ele ia vender Jesus, ia trair Jesus. Só que os discípulos não perceberam. Então as pessoas estão hoje falando em Jesus, comentando sobre Jesus, mas vivem em quê? Na prática do pecado. Judas não estava no meio do povo de Deus? Estava. Não estava comendo do pão de Jesus? Estava. Não estava se alimentando? Tem gente, irmão, que lê essa palavra aqui, ó. Lê, estuda e tudo, mas não obedece à palavra de Deus. Não é santo, não se sacrifica, não se purifica, não teme a Deus. Lê por ler mesmo. Ela vê as coisas aqui que é pecado, mostra, mas ela vai lá e pratica. E vai fazer uma oração pedindo a Deus para perdoar, a oração de fariseu, discípulo a si. Deus não recebe esse tipo de oração, irmão. Deus só recebe oração sincera, coração puro. Quando você tem o desejo de que você prejudique alguém, que você pede perdão, que você se reconcilia. Senão... Então, igreja, irmão, igreja ela é santa. Aí está aqui, olha, 14. Porque o próprio Cristo é a nossa paz. Ele fez a paz entre nós, os judeus e vocês, os gentios, fazendo de todos nós uma só família, derrubando a muralha de desprezo que nos separava. Ó, irmão, você aí diz que é de Deus. E como você despreza, você tem ódio e tem raiva de alguém. Nós não somos uma família? É para nós ser unidos, viver em paz. Você, quando precisar de mim, eu lhe ajudar. Quando você precisar de mim, eu lhe ajudar. Para você fazer as coisas por mim, eu fazer por você. Ou é para a gente viver aqui intrigado? Ó, irmão, existem muitas pessoas que têm raiva de mim porque eu prego essa palavra, eu prego a verdade, eu falo a verdade, eu tento andar na verdade, tento ser sincero. Então tem muita gente que tem raiva de mim. E às vezes, irmão, eu passo por as pessoas e às vezes eu fico calado. Não sou muito de puxar muito assunto, não, porque eu sei que a pessoa não gosta de mim. Eu já sei, certo? Agora, Deus conhece meu coração. Eu tenho vontade, às vezes, de falar com a pessoa, mas como eu sei que vai trazer um constrangimento àquela pessoa e a pessoa vai se irritar e vai crescer mais aquele ódio, então, às vezes, eu não falo. Eu fico na minha, eu fico quieto no meu canto. Deixe Deus agir, deixe Deus trabalhar. Agora, Deus sabe a tristeza que eu tenho e o quanto eu apresento, às vezes, a pessoa na minha oração. Pode mudar? Pode. Pode não mudar nada, porque não depende de mim, depende da pessoa lá, né? Não depende de mim. Mas eu não carrego mágoa, não carrego raiva, não carrego ódio no coração. Apenas eu digo a verdade. Agora, a verdade, nem todo mundo está preparado para receber a verdade como crítica. Então as pessoas ficam com raiva. As pessoas fazem a sua verdade virar uma mentira. Mas Deus conhece cada um. O juiz é ele. O povo é dele. Ele faz com bem lhe apraz. Eu só dou glória a Deus, irmão. Eu prefiro estar na mão de Deus sendo perseguido
de que está na mão de Deus perseguindo os outros. Porque todos que foram perseguidos na mão de Deus recebeu a salvação. E todos que estavam na mão de Deus perseguindo os outros, todos eles, Deus abateu. E para onde eles vão não é bom não. Tá certo? Para onde eles vão não é bom não. Então é melhor estar na mão de Deus sendo perseguido do que estar na mão de Deus perseguindo os outros. Porque ele sempre vai usar as nações para perseguir o povo dele. Por quê? Porque o povo dele às vezes anda em desobediência. E também pode ser perseguido sem estar em desobediência. Deus testando a fé dele, até onde ele é capaz de ir e de ter a sua sinceridade diante da presença de Deus. Lembra de Jó? A Bíblia, Deus testemunha de Jó e diz que Jó era um homem temente a Deus, sincero, que se desviava do mal, andava na verdade, na sinceridade, na justiça. E aí o inimigo pediu para cirandar com ele. E Deus entregou na mão dele, ela disse, agora a vida dele me pertence. Olha, ele é meu. Pode fazer o que quiser com ele, mas ele é meu. Se não tem domínio sobre a alma dele. Então, eu estou cirandando aí na mão de muita gente, viu, irmão? Eu estou passando na provação de Jó na mão de muita gente. Mas o amor de Deus está derramado aqui, viu, minha irmã? O amor de Deus está aqui. Até agora eu tenho suportado, viu? Não é fácil de suportar, não. Não é fácil. Muita gente já teria... Olha. Mas eu estou suportando, viu? Eu estou suportando. Irmão, até de onde menos você espera, as perseguições vêm. Até de pessoas que é de seu sangue, lhe persegue. Não foi o que aconteceu com José? Seus próprios irmãos quis matar ele. Mas entre os irmãos de José, ele era um ungido. Ele era escolhido. Irmão, até da minha família eu sofro perseguição. Jesus também sofreu perseguição dos irmãos dele, dos irmãos de sangue dele. Viu? Jesus também sofreu, viu, irmão? Então, irmão, quem decide pregar essa verdade, ó, irmão, não fique pensando que vai ter uma vida de oba-oba não, viu? Fique pensando que vai ter uma vida de oba-oba não, viu? É afronta, é perseguição, é angústia, é calúnia, é defamação, é rejeição, é discreto, ninguém faz nada por você, ninguém acredita no que você diz, ninguém está do seu lado para lhe defender. Ó, irmão, muito pelo contrário, só se levanta gente para te acusar. Tem gente que sabe que até é verdade o que fazem com você, mas ninguém toma partido. Ninguém levanta a voz para te defender. Tá certo, meu irmão? Isso é ser igreja de Deus. É você ter amor. É você pregar a verdade. É você ser sincero. É você ser justo. É você não ir no sentimento do mundo, do povo do mundo. Esse sentimento aí corrupto.
mentiroso, fraudulento. Tá certo, meus irmãos? Então, Jesus aqui estava dizendo que a parede de separação, que os gentios não falavam com os judeus, ele rasgou. E agora, os dois povos intrigados, ele se juntou. E dos dois ele fez uma família só, entre judeu e gentio. Ó, irmão, a gente é para viver em paz. A gente é para ter paz um com o outro. Ó, irmão, se eu prejudiquei alguém, aqui eu digo com toda sinceridade, por onde eu tenho andado, por onde eu tenho passado, se eu tiver prejudicado alguém, meu irmão, ou por querer ou sem querer, meu irmão, em nome de Jesus aqui, me perdoe. Tem misericórdia de mim, irmão. Tem compaixão de mim, irmão. Eu estou usando aqui as redes sociais porque possa ter gente que vai ouvir essa mensagem e que eu possa não ver ela nunca mais e eu possa ter prejudicado, irmão. Então eu peço perdão em nome de Jesus. Tem compaixão, irmão, de mim. Se eu lhe prejudiquei, tem misericórdia. Só isso. Estou pedindo aqui, irmão, com toda sinceridade. Irmão, e se eu souber que você tem mágoa de mim, eu não tenho nenhum problema, irmão, de chegar até você e dizer, meu irmão, tem mágoa de mim? Tem. Então me perdoe, meu irmão. Tenho nenhum problema não, irmão. Para mim não é vergonha, não. Vergonha para mim é eu não pedir perdão sabendo que você tem ódio de mim, tem raiva de mim. Né? Eu já peço aqui diante das redes sociais, se alguém tem raiva de mim, que me perdoe. E se tiver, irmão, pode chegar para mim e dizer, irmão, eu gosto de você não, tenho raiva de você. Pode chegar até mim, irmão, pode dizer a verdade e sinceridade que eu peço perdão. E quem não gosta de mim, irmão, que Deus tenha misericórdia, né? Cabe à pessoa que tem o ódio de mim, vir até mim, né, meu irmão? E relatar, né? Se ela não gosta de mim, cabe a ela pedir perdão. Se ela morrer com esse ódio, com essa raiva, não é muito bom para ela não, viu? Não é muito bom não, viu? Então, a família de Deus, nós, irmãos, somos uma família. Somos irmãos de Jesus. E eu, como irmão de Jesus, irmão, como é que eu vou ferir o meu irmão? Agora, irmão, não é eu ferir o meu irmão com a verdade, não, porque quando é verdade, você não está ferindo, não, você está falando a verdade. Ferir meu irmão é quando eu invento uma calúnia, uma coisa que ele não fez. Aí eu firo o meu irmão, eu ataco o meu irmão. Que eu procedo de uma maneira degrinindo a imagem dele de uma coisa que ele não fez. Mas quando eu digo a verdade, se eu falo a verdade, eu não estou degrinindo a imagem dele, eu estou falando a verdade. Apenas a pessoa que vive no erro não quer aceitar a verdade, né, irmão? Vive no erro e não quer aceitar, porque ela vive na prática do erro, então aquele erro para ela é verdade, e a verdade que você fala para ela é mentira. Então a pessoa não aceita. Não é torcer a verdade com a mentira, é distorcer. Tá certo, meu irmão? Então o 15 aqui diz, olha, ele acabou em seu corpo com a lei, juntamente com os seus mandamentos, na forma de ordenança, ele tomou os dois grupos que se opunham e os fez parte dele mesmo e formou um só povo. E finalmente houve paz. Olha, irmão, tá vendo? Os dois povos que se opunham um contra o outro, ele fez dos dois povos, unindo no seu corpo, na vontade dele, unindo no seu corpo, desses dois povos, ele uniu e fez um corpo só, um povo que adora ele, um povo que vive nele, um povo que obedece a ele, e um povo que vive em paz e em união, e ama de verdade uns aos outros. Da mesma forma que ele nos amou, é para a gente amar uns aos outros. E a gente vê isso aí, irmão, no povo aí, nas denominações
Nas religiões a gente vê isso aí. Ó, irmão, eu estou pegando esse texto para trazer essa narração, mas esse texto aqui fala também sobre ordenança e mandamento da lei, as tradições da lei, que a lei fazia, os cerimoniais. Eu não vou entrar nesse assunto, porque esse assunto é mais para os crentes, que vivem fazendo aí as ordenanças e os mandamentos da lei na igreja de hoje, que não era para fazer. Mas eu não vou entrar nesse mérito. Eu estou trazendo aqui para pessoas ainda que está dizendo que é de Jesus, que é crente, e que não conhece nada de Jesus. Diz que é da graça, não sabe nem o que é graça. Ó, irmão, outro dia eu fui no shopping, no Midway, e lá eu encontrei com muita gente e você pergunta, irmão, o que é graça? Ó, irmão, 70% das pessoas, 70, 80% das pessoas, as pessoas dizem graça é você ser bom. Outros dizem graça é você não fazer mal aos outros. Ó, irmão, ninguém sabe nem o que é graça. Sabe falar o nome, mas o significado de graça, a pessoa não sabe o que é. Ó, irmão, teria outros versículos aqui para eu mostrar para vocês, né? Colossenses, aonde Paulo, no versículo 24, vai falar sobre que a igreja de Deus, que ele sofria pelo corpo, pela igreja, que era nós, né? Nós, assim, na época dele lá, né? Na época da escrita, nós, os irmãos lá. Os irmãos lá era a igreja. Então, nós somos filhos de Deus, fazemos parte do povo de Deus, e nós somos esse povo. Tá certo, meus irmãos? Então, vou deixando aqui a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, a comunhão do Espírito Santo esteja com todos vós. Ó, irmão, não queira ser de Jesus porque você diz que é dele não, ou porque você pronuncia o nome dele não. Queira ser de Jesus porque ele te escolheu. Queira ser de Jesus é pelo ser de Jesus, é pelo ser. Não é por você querer ser, é você ser. E o ser Jesus é você praticar, é você ouvir, é você aprender dele. Ele diz, aquele que me ama, crê em mim. E o que crê em mim, obedece às minhas palavras e a executa. Você aprende as palavras dele? Você crê nele? Você obedece a ele? Você executa as palavras dele, as obras dele? Uma reflexão aí para você ficar pensando se você realmente, essa vida que você leva, você se encaixa em um filho de Deus. Ó, irmão, isso aqui é sério. Não é brincadeira não, viu, meu irmão? A palavra de Deus, irmão, não é para se brincar, não. Deus é sincero, irmão. Deus, ele é justo, irmão. Ó, irmão, Deus não se comove porque a pessoa faz bem para um, para outro, e para outro não faz, não. Deus não é movido por sentimento de comoção, não. Deus, ele é justo. Tem uma passagem que ele diz, que muitas vezes ele dizia assim, eu tive fome e tu não me deste, tive sede e tu não me deste, tive preso e tu não me visitaste, tive necessidade e tu não me ajudaste. Aí um pergunta, Senhor, quando é que nós fizemos isso? Ele responde, quando tu fizeste a um desses meus pequenininhos. Ó, irmão, você tem acepção de pessoa? Você ajuda um, mas não ajuda outro?
Você gosta de um, mas não gosta de outro? Ó, irmão, tire esse espírito de rejeição de dentro de você. Deixe-se manifestar aí, irmão, o espírito do amor, o espírito da verdade, o espírito da justiça, o espírito da luz. Ó, irmão, esse espírito de sentimento, de raiva, de ódio, de desprezo, de rejeição, de falta de fé, de falta de esperança. Ó, irmão, se eu fosse falar aqui dos espíritos imundos que habitam no ser humano, ó, irmão, eu passaria uns 3 dias aqui falando. O espírito da mentira, o espírito das trevas, o espírito da contenda, o espírito da divisão. Ó, irmão, tudo isso é espírito mau que habita dentro do corpo da gente. E que se a gente não estiver alimentado pela palavra de Deus, esses espíritos tomam conta de nós. E ele domina a nossa carne e mata dentro de nós o espírito de santidade, o espírito da verdade, o espírito do amor, da paz, da alegria, do esclarecimento, da verdade, da justiça, e vai matando, irmão. E a pessoa vive numa nuvem tão negra, numa escuridade tão profunda, que ela não é capaz de enxergar uma luz no fim do túnel. E vai se destruindo, vai se afundando, irmã. Ela na mente dela, pensa que ela está se aproximando de Jesus. E ela está cada dia se afastando mais, se aprofundando nas profundezas da escuridade, das trevas. Vou deixando aqui a paz e a luz. Faça essa reflexão, meu irmão. Tenha fé em Deus. Tenha esperança, irmão. Olhe para cima, não olhe para baixo, não. Escuta o que vem de cima e não o que vem terreno, não. Vou deixando a graça e a paz. Dê um joinha, se inscreva, irmão, no canal. Dê um like. Compartilhe, irmão, essas verdades. Eu prego aqui, irmão, em linha com a palavra. A palavra é dura? É. Mas doa quem doer. Mas é a verdade. Vou deixando a graça e a paz. Em nome de Jesus Cristo. Só uma pergunta, irmão, para você. Na sua mente, o que é ser igreja? O que é ser igreja para você? É essa vida miserável que você vive? Faça uma reflexão aí, meu irmão. Estuda a palavra de Deus para você ver como você está totalmente errado. Ok? Deixa a graça e a paz. Dê um joinha, se inscreva no canal, dê um like. Em nome de Jesus, amém.